Boa noite, pessoal. Todo mundo está entrando aqui. Vou acenar aqui pro pessoal, falar um oizinho. Boa noite. Pessoal entrando aí na live. A gente vai fazer aí uma outra aula, espero, bem bacana com vocês, com o professor Paulo Marchetti, direto dos Estados Unidos, direto da Califórnia. Hoje nós vamos ser mais diretos nas perguntas e respostas. Boa noite, Victor. Boa noite, William. Roberto, tudo bem, Roberto? Boa noite, Jederson. Deixa eu ver que horas são. Exatamente 10 horas. Boa noite, Lucas. Estou esperando o professor Paulo Marchetti aqui para a gente poder começar. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que está aí? Estão me ouvindo bem? Boa noite, Marcos. Boa noite, Ana. Legal. Então vamos lá, convidar o Paulo aqui. Fala, Paulão, tudo bem? Fala, meu amigo. Gustavo Zorzi. Tranquilão, hein? Beleza. Pessoal, então a gente vai fazer mais uma aula aqui com um convidado mais do que especial, internacional, Paulo Marchetti, da Califórnia, né? Ele que vive lá com as estrelas, e eu vivo aqui num país em desenvolvimento. O Gustavo Zorzi está aí. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer um papo direto, né? Pai e bola. A gente vai discutir um pouquinho hoje sobre treino de hipertrofia e flexibilidade, periodização e flexibilidade, né? O Paulo Marchetti, ele trabalha há muitos e muitos anos com flexibilidade, muitos e muitos anos, né? O Paulo tem uma relação muito próxima com o David Ben, que é uma das referências em flexibilidade no mundo, né? Eu tive a possibilidade de participar de algumas publicações junto com o Paulo e com o David Ben sobre flexibilidade, né? Então, Paulão, quiser dar uma boa noite para o pessoal aí, fica à vontade. Charlão, queria mais uma vez agradecer o convite aí da live. Fico muito contente em estar aqui mais uma vez, né? Para vocês à noite, para mim de tarde, né? E queria agradecer o pessoal aí também que está entrando, ex-alunos, todo mundo que confia no nosso trabalho, que nos segue aí. Então, obrigado a todo mundo. Vamos para a guerra. Legal. Então, vamos lá. Paulão, tem uma pergunta para te fazer, tá? Você acha que existe, tá? É compatível treinar hipertrofia e flexibilidade? Qual que é a visão que você tem disso, né? Que eu vejo que há uma confusão generalizada, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre hipertrofia e flexibilidade, tá bom? Tá bom. Eu acho que o que hoje não está bagunçado, né, Charles? Não é só essa área, né? Pelo que a gente anda vendo aí, acho que tá tudo meio bagunçado, né? Mas enfim. Então, é possível, sim, você treinar força, flexibilidade. Não sei se você vai lembrar de um artigo que nós publicamos juntos sobre flexibilidade e com séries na musculação. Não sei se você lembra disso, desse artigo. Muito bem. Eu uso ele direto. Você está com 400 artigos publicados, às vezes você não lembra, né? Eu uso ele em aula. Então assim, é possível, né? É possível você combinar, mas certos fatores têm que ser levados em consideração, né? Então, por exemplo, um dos fatores que muitos autores colocam, né, como não um problema, mas alguma coisa que deve ser levada em consideração
é a duração do estímulo, né? Então, 10 segundos, 30 segundos. Tá me ouvindo? Sim. Charles? Tá. Tô ouvindo. Tá, é que às vezes dá uma parada. A minha internet aqui, enfim. Então, a duração é um fator importante. Tem até um estudo muito interessante de uma meta-análise que os caras fizeram, que eles foram correlacionando, né? Eles analisaram o tempo de estímulo e o déficit de força, né? Então, um fator que está agregado, né, ou que pode interferir no treinamento de força é o tempo, a duração do alongamento. Então, esse é um fator que tem que ser levado em consideração. Tá me ouvindo? Sim. Charles? Tem um pequeno delay aí, mas estou ouvindo. Charles? Fica tranquilo. Estou ouvindo. Tá me ouvindo? Estou sim. Tá, né? Que aqui parou. Tem um pequeno delay. Então, tem um pequeno delay, um dos fatores é... Oi? Oi? Tá ouvindo? Pode falar. Tá. Então, um dos fatores é a duração. E o que mais o pessoal vem batendo na tecla é a questão da duração, né? Então, olha, não faz tanto tempo, enfim. Mas um fator que tem que ser considerado primordial, né, no meu entender, não é só a duração. É a intensidade que você aplica, né, o estímulo, e não só também a intensidade, mas também os intervalos entre os estímulos, quantos estímulos você dá, né? Então, imagina como uma série de musculação, né? Você tem um número de séries, né, de alongamento, ou séries de musculação, você tem a duração, que seria o número de repetições, e você tem a intensidade, que é ao quanto você alonga o tecido. A gente sabe que hoje em dia existem formas de controlar essa intensidade de forma subjetiva, né? Então a gente usa percepção de desconforto, né? E aí tem autores que eles fazem o quê? Eles vão, olha, no desconforto ou sem desconforto, né? Mas grande parte dos trabalhos, eles não combinam, né, essas duas variáveis. Então eles estão falando, olha, se fizer 30 segundos é bom, 10 segundos é ruim, enfim. Mas não combina com a intensidade. Quando você combina com a intensidade, é aí que vem o problema, né? Então, para o treinamento de força, qual que é o problema? O problema é a queda da produção de força pós estes, não um só, mas pode até ser esses estímulos de alongamento. Então, não é só a duração que tem que ser levada em consideração, né? Então, se alongar 30 segundos, você vai perder força. Não, é se você alongar 30 segundos numa intensidade que a gente considera, numa escala de percepção subjetiva de desconforto, de 0 a 10, 10 é aquela sensação de dor quando você alonga, e 0 é nenhuma sensação de desconforto. Desconforto é aquela sensação de que está alongando. Quando você põe nessa escala, o que nós vimos em alguns trabalhos é que acima de 5, 6, nessa escala de 0 a 10, se você alongar por 15 segundos, 30 segundos ou mais do que isso, você tem redução da força e potência, né? Caso você faça os 30 segundos, e essa é a briga na literatura, porque como eles não declaram exatamente a intensidade, o cara fala assim, olha, se alongar 30 segundos, cai a performance. Aí tem outro estudo que fala assim, não, se alongar 30 segundos, não cai a performance. Então qual que é o problema? O problema, na verdade, é que, como qualquer outra né, qualquer outra capacidade física, você tem que combinar volume e intensidade. E esse que acaba sendo o grande problema. Então, qual que é o grande... podemos fazer? Pode. Só que você tem que levar vários fatores em consideração. Primeiro, a carga, né, volume e intensidade. Segundo, é a região, né? Então, por exemplo, se eu vou... O que seria o ideal se eu quero ganhar flexibilidade e força ao mesmo tempo, né? Ou treinar potência depois? O ideal é não treinar a mesma área, a mesma musculatura, as mesmas articulações. Não a mesma articulação, mas a mesma musculatura, né? Então, o que a gente pensa é, se eu quero um desempenho bom de força e eu não quero ter nenhuma possibilidade de perder força, né? Não alongue de forma intensa, né? Isso que é importante, intensa. Alongar você pode. Eu posso vir aqui alongar um pouquinho aqui, antes do exercício, isso não vai afetar em nada.
O grande problema é quando você combina um certo nível de duração, né? 30 segundos, 60 segundos, mais do que isso, e alta intensidade. Isso daí, há uma grande probabilidade, a gente pode dizer que vai acontecer, porque obviamente não tem bola de cristal, mas há uma grande probabilidade disso reduzir a sua produção de força, caso você treine a mesma musculatura. Ok. Dando prosseguimento nessa sua resposta, muito bacana, tá? E eu concordo plenamente com você. O que a gente vê muitas vezes, né, os próprios trabalhos de meta-análise, artigos de revisão e outros, fala, peraí, após o treino de flexibilidade, né, com as características que você falou, com mais volume, intensidade, você tem a perda imediata de força e potência. Só que, infelizmente, o que as pessoas não discutem é por quanto perdura essa perda de força e potência. E você tem investigado isso, correto? Sim. Tá? Tem até um trabalho nosso, que a gente publicou, que a gente viu exatamente isso. Você quer explicar um pouquinho para o pessoal sobre isso? Claro. Então, o pessoal está falando aqui até de frequência, né? A gente vai falar de frequência mais para frente hoje na live, né? Quando a gente falar de periodização. Mas, Charles, o que acontece é o seguinte, esse time course, né? Esse tempo do efeito do alongamento é uma coisa interessante, porque a maioria dos estudos, não vou falar todos, né? A maioria dos estudos que eles fazem, você faz a intervenção do alongamento e os caras medem pré e pós, por exemplo, né? Então aí, logo após, o que acontece? Vamos supor que você tenha aplicado a carga correta, né, uma carga adequada para gerar essa queda de produção de força e potência. Isso vai acontecer imediatamente depois, né, do teu estímulo de alongamento. O que nós vimos, né, nós, incluo você, o que nós vimos, e não em um trabalho, mas em vários, a gente tem um trabalho com controle postural, pré e pós, né, alongamento, controle postural, tem de alongamento de punho, tem de um monte de coisa, de supino. O que a gente vê é que, em média, vou te dar a referência do que a gente fez, né? Quando nós usamos 6 séries de 45 segundos de estímulo, né, de alongamento, por 15 segundos de intervalo. Então, o cara alonga 45, recupera 15. 45 segundos, tá? Não minutos. 45, 15, né? 6 vezes, com uma intensidade, uma percepção de desconforto, na ordem de 7 a 9. Quer dizer, bem intenso o alongamento, né? O cara está quase chorando. Quando ele faz isso, que é agressivo, o time course, quer dizer, o efeito, tanto no equilíbrio quanto na força e potência do que a gente viu, ele está dentro dos primeiros 15 minutos. Então, após 15 minutos, claro que isso dependendo, né, se o cara é mais treinado ou não, isso pode ir um pouquinho mais para frente ou não, mas vamos generalizar aqui, após meia hora, você já está apto para fazer a atividade que você ia fazer, sem nenhum decréscimo de força e potência, nesse modelo que eu estou mostrando para você, né, esse modelo que a gente estudou. É claro que o David, por exemplo, ele tem alguns estudos com o que eles chamam de extensive stretching, né, que é quando o cara alonga 30 minutos. O cara fica alongando você 30 minutos sem parar. Nossa. Aí é um outro perfil, um outro efeito. Mas, em geral, 15 minutos, meia hora depois, você já não tem mais aquele efeito residual do alongamento. Legal, bacana. E aí, Paulo, uma coisa é falar do treino agudo, da resposta aguda, né? Do treino de força junto com a flexibilidade. E como que você encara isso no processo de periodização? Então, então, uma coisa que eu acho que a gente podia discutir até antes, Charles, se você me permite, eu queria te fazer uma pergunta com relação a isso, porque você tem estudado isso também comigo, né? Então, assim, posso fazer isso? Não? Posso dar uma invertida aqui? Claro, fica à vontade. O que você acha quando nós temos que alongar, né? Quando o alongamento é entre as séries e se isso contribui, no seu entender, no processo hipertrófico. O que você acha? Qual a sua ideia? Legal. O Eduardo perguntou qual que é o tema da live, né?
Hoje nós estamos discutindo Culinária. muito flexibilidade, trabalho de força, tá? Bem, Paulo, eu vejo que existe uma confusão na literatura e os modismos, né? Então, o que está na moda agora? Né? O que está na moda vai lá, faz uma série de musculação e alonga, né? E aí, com todo respeito, pega um bodybuilder que vai lá, fala, olha, eu deixei o cara grande porque eu fiz alongamento entre as séries. A hora que você vai para a literatura, você não tem referencial teórico com estudos a longo prazo, estudos crônicos, que evidenciaram o benefício do alongamento entre séries. E aí, olha como o pessoal lê e entende tudo errado. Tem um artigo que mostrou que alongar entre séries dá hipertrofia. Só que esse estudo foi feito com aves. Pegaram o frango, amarraram o frango por 24 horas, tadinho do frango. E aí deixaram o coitado amarrado. Ô, Charles, você está falando de frango ou você está falando dos caras que são frango? Pode ser os dois, mas dessa vez é frango que voa mesmo. Frango que voa, tá bom. A hora que eles foram analisar, viram muito dano tecidual. E viram, né, também, né, mais dano, né, viram edema. E aí é o samba do crioulo doido. O pessoal fala assim, ó, tá vendo? Se alongar, dá edema, dá dano. Mas lógico. Você acha que você vai pegar um aluno, vai amarrar o cara no espaldar na academia, deixar ele 24 horas amarrado, e no dia seguinte você volta? Ah, tá de sacanagem, né? Então, isso é um equívoco. Tem alguns trabalhos agudos que têm analisado respostas agudas do alongamento entre séries. Mediante isso, eu orientei um mestrado, que a gente não acabou ainda, do Guilherme, tá? Onde nós fizemos 2 grupos. Um grupo então não conta, experimento antes de publicar. Não, calma que não vai... Fica tranquilo que tem coisa que a gente segura, né? Um grupo fez hipertrofia e um grupo fez hipertrofia e alongou entre séries. Né? Só que eu não vou contar o resultado hoje. Né? Não vou contar. Nós analisamos hipertrofia, analisamos força e carga total levantada. Mas eu não vou contar o resultado disso na live de hoje. Mas bom, então eu vou ligar para você mais tarde. Mais tarde você pode me ligar. E tem um trabalho na literatura, que é do pessoal aqui de São Paulo, do Cauê, do Alexandre Evangelista, de uma galera, do Danilo Bocalini, que eles fizeram algo crônico. Só que assim, eles fizeram com o público sedentário. Né? Era o público que não treinava força. Né? Então, assim, existem algumas particularidades desse estudo, né? Em relação aos resultados. Porém, eles viram que o alongamento entre séries não interferiu nos ganhos de força e hipertrofia. Né? Mas, lógico, que isso foi um trabalho realizado com o público sedentário. Né? Só que eu não vou contar o resultado do nosso estudo. Não vou contar. Mas a gente fez um trabalho de 2 meses, muito bacana, né? E a gente, na pausa, a gente fazia o alongamento, só que no desconforto entre 7 e 9. Não podia até abaixo de 7. Né? E o volume foi equalizado. O volume foi tudo igual. A diferença é que a pausa de 45 segundos era passiva. E o outro, a pausa de 45 segundos, a gente estava alongando. Né? Só que eu não vou contar o desfecho disso. Né? Paulão, então, Charles, agora... Peraí, antes deixa eu só fazer uma colocação. Eu acho que é interessante pontuar também que é muito difícil, né, eu estava assistindo sua live ontem com o Antônio Carlos, né, e vocês estão falando de carga de treinamento, né, então eu estava pensando nisso também. Mas assim, uma coisa é você não ver resultado com sedentário, né? Outra coisa é com cara treinado. Então, o cara que alonga intenso,
vamos dizer assim, o cara que precisa de aumento de ADM, o cara que, né, ele não é necessariamente o cara sedentário. É claro que você também tem sedentário, não estou dizendo o alongamento, simplesmente o alongamento para qualidade de vida e saúde. Eu estou falando aquele alongamento visando performance, né, já que a gente está falando de força e potência. Então, nesse caso, é muito diferente, né? Então, por exemplo, a mesma coisa, a maioria dos estudos, o cara tem que reportar a intensidade. Segundo, o cara tem que reportar a duração. Terceira coisa, o cara tem que reportar quem é o cara. Se é treinado, se não é treinado, né? E aí é que fica complicado a gente discutir os resultados, né? E dar te orientar uma intervenção, porque a gente tem muito dado, né? Não só no alongamento, mas principalmente na força, sobre sedentário, né? Então, a gente precisa de mais, né, mais pesquisadores aí estudando o cara treinado, né, como você fez. Perfeito. Pega o cara treinado, pega o fisiculturista lá. Né? Qual que é a ideia dessa questão aí da hipertrofia com o fisiculturista? Né? Só para dar se me permite, só para falar um pouquinho, o pessoal vem fazendo aqui também. Então, assim, o que o pessoal faz é alongar entre as séries, né, como você falou. Qual que é a ideia? A ideia, né? Não estou falando que é certo. A ideia na ideia dos caras, esse alongamento intenso vai gerar, né, um certo grau de micro-ruptura tecidual. E isso junto com o treino, porque eles alongam a mesma musculatura que eles estão treinando. Né? Então, teoricamente, o que vai acontecer? Isso vai promover esse efeito maior hipertrófico, né? Quer dizer, pós-treinamento, o cara tá, vamos supor, com mais dano e isso vai afetar o resultado. O problema é que esse cara, para ter dano, né? O cara, para ter dano, né? Tem que ser muito agressivo. Então, talvez, né? Como o treinamento dos caras o nível de estresse é muito grande. Agora, se o nível de dano é grande, é outra história. Né? Então, talvez com a tentativa, né, com o pensamento na estratégia, eu vou fadigar pra caramba, eu vou ter um treino intenso, mas eu não consigo produzir tanto dano. Então, deixa eu alongar aqui para ver se eu arrebento um pouco mais esse músculo, falando de forma geral. Então, é uma teoria, né, que volta a dizer, o pessoal compra, né, e fica querendo usar. Primeira coisa tem que ficar claro, quem faz isso é o maluco. Né? O maluco que eu digo é o quê? É o fisiculturista. É o cara que tem, né, maluco no bom sentido, né? É aquele cara que tem um grau de treinabilidade gigante e que ele suporta esse tipo de modelo de treinamento. Né? Aí o que o pessoal faz? O cara tem 2 meses de academia, né? E tá fazendo musculação alongando, né? Não dá, né? Então, quer dizer, a gente ainda não tem uma resposta para isso, né? Se esse alongamento realmente é efetivo ou não. Tem gente que faz e fala que ficou melhor, mas se foi a proteína que tomou, se foi o treino que fez, ou se foi o alongamento, não dá para saber, se não controlar as variáveis, né? Então, ainda acho que é, sim, polêmico, né? Falar sobre isso. Tem cara fazendo, é óbvio que tem cara fazendo. Aqui já vi o pessoal fazendo também, fisiculturista aqui fazendo isso. Né? Mas, de novo, ainda está naquele, né, gray area, né? Naquele nimbo que a gente não sabe exatamente se realmente é efetivo ou não. Tem que tomar cuidado quando você não é bem treinado. Né? Você fica alongando demais, aí você vai acabar se machucando, mas alongar e treinar ao mesmo tempo. Mas, de resto, realmente, como você falou, fica difícil a gente, né, ter um posicionamento 100%. Pô, na ciência nada é 100%, né? Mas fica mais difícil, né? Legal. Tem 2 perguntas aqui. Pessoal, vocês estão fazendo perguntas, mas daqui a pouco, eu e o Paulo, a gente responde 2 perguntas para vocês, tá? E aí, pessoal, bastante do que a gente está falando aqui, tá? De uma maneira com mais calma e mais aprofundada, eu e o Paulo nós vamos abordar no nosso curso sábado agora, dia 16 de maio. É um curso que vai ter 4 horas ao vivo, online, onde a gente vai poder mostrar os dados da literatura, eu e o Paulo a gente vai poder mostrar a nossa visão sobre o treinamento das variáveis. Né? Então vocês vão poder ter a chance de tirar dúvida com o Paulo, mesmo o Paulo estando na Califórnia.
tirar dúvida comigo, mesmo eu estando em Campinas. Então, a gente convida vocês para o nosso curso, né? Eu garanto que vocês vão gostar bastante. Quem conhece a gente sabe da nossa seriedade e o quanto a gente preza pela verdade, né? E pelo que a literatura tem realmente mostrado, né? Então, Ô, Charles, depois... Pode falar. eu fiquei sabendo que a Cristina, ela tá pagando a viagem para o pessoal vir fazer o curso aqui comigo na Califórnia. Pelo que eu estou sabendo, não sou eu que vou pagar. Vai ser a Cristina que vai pagar, pelo que eu estou sabendo. Todo mundo vai vir para a Califórnia fazer o curso aqui comigo. Caraca. Ô, Cris, depois coloca aqui, pessoal, eu vou colocar aqui o telefone da Cris para vocês fazerem inscrição com ela, tá? Quem quiser fazer inscrição do curso. Então, Cris... Tá? Charles, dá uma pincelada no que você vai falar no curso. Qual é o teu tópico? Tá bom, vamos lá. Só vou colocar aqui. Então eu vou falando o que eu vou falar. Eu falo o que eu vou falar e você fala o que você vai falar. Ok. Pode ser? Pode ser. Então, pessoal, esse curso de sábado agora eu vou falar bastante sobre treinamento excêntrico e algumas tendências do treinamento excêntrico, não fazer o concêntrico e o excêntrico, né? Lento, sabe aquela história de... Primeiro que a gente sabe já que o treinamento concêntrico e excêntrico, o mais eficiente é quando você faz excêntrico mais rápido do que lento, né? Mas o foco, na verdade, é treinamento negativo, né? Então é o treinamento só excêntrico. Então a gente vai discutir, eu vou discutir um pouquinho com vocês a literatura referente a isso, né? A literatura científica referente ao que a gente tem de informação, claro que, de novo, né? Não dá para bater o martelo em tudo, mas existem algumas tendências hoje de treinamento para hipertrofia e força. Tendência não, porque treinamento excêntrico não é novo, nem aqui, nem no Japão, né? Mas tem algumas coisas interessantes que dá para a gente utilizar hoje em dia, visando o nosso treino de força e hipertrofia, e que pode ser uma bela estratégia de treinamento dentro da sua periodização, visando o aumento de massa muscular ou aumento de força. Então essa é a parte que eu vou discutir. Fala aí, Charles, da sua parte. Pessoal, eu vou discutir bastante sobre a intensidade do treino de hipertrofia para iniciante, para intermediário, para avançado, as diferentes estratégias, formas da gente poder prescrever a intensidade do treino de hipertrofia, algumas ferramentas novas que a literatura tem trabalhado, né? Vou discutir bastante sobre volume de treino. Então, volume de treino para iniciante, intermediário, avançado. A gente tem publicado muito sobre isso. Então, a gente tem vários dados, muita coisa bacana para mostrar para vocês. E, principalmente, não só a pesquisa, mas como que eu traduzo isso em planilha de treino, né? Como é que eu mostro isso numa planilha de treino? Como é que eu vou passar isso para o meu cliente, né? E também vou discutir também frequência de treinamento. Então, a nossa discussão vai ser volume, intensidade, frequência, né? E no final do curso, tá? Vocês vão poder tirar dúvidas com a gente também, tá? Então, você não vai simplesmente ter a informação, mas você também vai poder tirar dúvida com a gente. E vou discutir inúmeras planilhas, né, Paulo? Porque o cara fala assim, tá bom, como é que eu vejo isso no treino? Né? Como é que eu estruturo isso? Então, a gente vai discutir bastante isso aí, tá? E aí, pessoal, eu tenho uma última pergunta para o Paulo, e aí depois a gente abre para duas perguntinhas. Charles, só para lembrar o pessoal que são 2 horas de aula cada um, né? E depois a gente vai ficar mais 1 hora de bônus respondendo as perguntas das pessoas, eu e você, né? Então, no final do curso, ainda para quem fizer o curso, ainda a gente vai ficar 1 hora batendo bola com vocês, né? Sobre as perguntas que vocês tiverem. Diferente aqui da live, que é uma coisa que a gente acaba finalizando com algumas perguntas, né? Mas lá a gente vai ficar 1 horinha lá conversando com vocês, com todos vocês que fizeram o evento, sobre os temas que a gente discutiu. E no final do curso, a gente também vai sortear alguns livros, tá? De autoria nossa. O Paulo, autor, eu, autor. Então, quem fizer o curso no final também tem a possibilidade de ganhar nossos livros aí, né? Charles, o pessoal está pedindo para desativar os comentários aí. Ok, vamos desativar comentários. Desativar. Desativei. Beleza.
a internet do Paulo melhorou 500%. Agora eu consigo ver ele, né? Nas últimas aulas, live, aí, via tudo trocado, né? É que ele trocou a internet... Agora eu estou com 2.5G. É que ele estava com meio G, agora está com 5G. Aí, Paulão, para a gente finalizar, deixa eu ver, finalizar, qual que é o que você pode falar para o pessoal que está nos assistindo sobre, de maneira resumida, a periodização da hipertrofia e da flexibilidade, né? Principalmente para quem trabalha com personal. Ok, então, a primeira coisa que a gente tem que voltar na primeira ideia, né? Que a gente tem várias variáveis para controlar. Então, de forma geral, a gente pode discutir duas coisas. A primeira é quando você quer treinar a mesma musculatura, né? Então, você quer fazer... Eu estou tirando o conceito do alongamento como aquecimento, ok? Então, porque aí é outra discussão, né? Mas, quando você quer, vamos supor, você tem dois objetivos, aumentar a massa muscular e aumentar a sua ADM, aumentar a sua amplitude de movimento. Né? Você quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nesse caso, a melhor maneira que eu enxergo, ok? Então, enfim, né? As pessoas podem não concordar. Mas o que eu enxergo, baseado no que eu estudo, é que não seria interessante você periodizar força para a mesma região que você periodiza o alongamento. Então, quer dizer, se eu estou treinando hoje, vamos para o inferior, né? Eu alongaria membro superior. Se eu estou treinando, força em membro superior, naquele dia, se você quiser fazer junto, você alonga membro inferior. Ou não precisa ser por área, né? Você pode, por exemplo, hoje eu vou treinar peitoral, então hoje eu não vou alongar peitoral, mas vou alongar costas, vou alongar outra musculatura. Então, o ideal, né, já que a gente tem pouco tempo para falar sobre isso, não é combinar a mesma musculatura no mesmo dia. Caso você queira aplicar um estímulo de choque, né, dentro da sua periodização, naquele microciclo específico, enfim, o que você poderia fazer, que seria metodologicamente o mais viável, seria, ok, eu vou treinar a mesma musculatura, vou fazer o treinamento de força primeiro, e depois faço um treinamento para a mesma musculatura, né, com alta intensidade, para flexibilidade, de novo, tomando cuidado para não se machucar, né, porque depois do seu treinamento de força, você está fadigado. Então, quer dizer, a sua percepção se altera, né? A percepção de desconforto se altera. Então, tomando esses cuidados, naquele microciclo, né, naquela semana, ou até naquela sessão, que você visa dar um estímulo muito intenso, né, para a musculatura, você pode combinar, de preferência, força primeiro e flexibilidade depois. Né? Existem alguns casos que você pode fazer o inverso. Mas aí você acaba caindo naquele probleminha eventual, né, se você não tiver aquele tempo de intervalo entre as atividades que pode afetar. Mas lembra aquele estudo que você fez? O que os caras alongaram e não alongaram, e aí você viu que a queda de força acontecia na primeira série, depois na segunda série quase não acontecia mais, na terceira série já sumiu, né, o efeito. Lembra disso? Lembro. Então, eu falo desse estudo aqui. Você é famoso aqui na Califórnia, mais que eu. Você é famoso aqui, eu falo mais de você do que fala de mim. Então, esse é um outro ponto que a gente não... Né? Eu perco força logo após o alongamento, mas e se eu fizer várias séries? Né? Isso é diluído, enfim, então a gente não sabe. Né? Só tem esse, na verdade, se eu não me engano, com várias séries, assim, olhando essas variáveis, né? Tem poucos trabalhos, né? E um deles é esse que você fez, que eu até cito nas minhas aulas aqui, né? Desse efeito do alongamento pós-treino, mas que ele se dilui. Então, em termos de periodização, o que eu vejo que seria mais interessante é alterna a musculatura, essa é uma opção. Segunda opção, faz a força primeiro, para não ter efeito do alongamento, e depois faz o alongamento, tomando cuidado com essa sua percepção de desconforto que vai ser alterada em função da fadiga prévia do treinamento de força. Show de bola. Olha lá, pessoal, olha quanta informação em pouco tempo. Né? Como sintetizar um caminhão de informações em pouco tempo. Aí, Paulo, para a gente acabar,
eu selecionei duas perguntas que eu vi do público aqui, tá? E aí eu vou selecionar uma para você e uma para mim. Teve uma que eu não lembro o nome da pessoa, que ele perguntou: e se eu fizer o alongamento da musculatura antagonista? Se eu treinar peitoral e alongar dorsal, o que você tem visto nesse sentido? Nada. Nada. Essa é uma discussão, é uma pergunta interessante, claro, mas o que mais a gente vê são estudos com flexores e extensores, né? Então, quadríceps isquiotibiais, ou até um pouquinho flexores de cotovelo e extensores. O que a gente sabe é que quando você produz esse alongamento, você tem essa inibição, né, recíproca, esse efeito inibitório na musculatura contrária, né? A gente não tem, não que eu me lembre, relatos disso entre peito e costas, mas isso tem entre flexor e extensor, né? Mas é o que eu falei, muito desse efeito ele é dissipado, né? E não imediatamente após, mas vou chutar aí, baseado no que a gente estudou, 15 minutos após, né? Chutando alto. Então, às vezes, um estudo só, né, ou um alongamento só, e de novo, dependendo da duração e da intensidade desse alongamento, isso não vai te afetar em termos da musculatura antagonista. Por exemplo, para tronco, né, para musculatura de abdômen, paravertebral, a gente não tem relato sobre isso. Para peitoral e costas, né, essa combinação, também nunca vi. O que a gente fez foi alongar o peitoral e analisar a atividade eletromiográfica do peitoral e do tríceps ao mesmo tempo. Mas a gente está falando da mesma musculatura e imediatamente após o treinamento, né? Mas entre peito e costas eu nunca vi nenhum trabalho reportando esse efeito deletério ou não, né? Então, como não tem a ciência aí, eu prefiro não opinar em relação a isso. A gente ainda tem uma lacuna nessa área, um gap aí que a gente não sabe o que acontece. Show de bola. E aí, uma pergunta que fizeram e se eu fizer o alongamento entre séries, como é que ficaria o acúmulo de metabólitos? E aí, o que a gente fez? Eu não escutei, Charles, desculpa. Uma pergunta que fizeram e se eu alongar entre séries, como é que ficaria o acúmulo de metabólitos? Né? Justificando isso no mecanismo de hipertrofia. A gente já investigou isso, né? Nós fizemos o treino de hipertrofia e dosamos o lactato entre séries e pós-treino e fizemos a mesma coisa dosando lactato. A mesma coisa com alongamento dosando lactato. Então a gente viu o seguinte: será que o estresse metabólico ele é maior ou menor quando eu alongo de maneira vigorosa? O que a gente viu? Que não houve alteração no estresse metabólico, né, por meio do lactato, quando eu faço alongamento vigoroso ou não, né? Então a gente vê que são mais o estresse é mais neuromuscular do que necessariamente do ponto de vista energético. Então essa questão de discutir o trabalho de alongamento entre séries vigoroso em relação a acúmulo de metabólitos é algo que a gente tem descartado, porque a gente não tem visto alterações, né, do estresse metabólico em função do alongamento, né? Sim. Paulão, e uma outra coisa que pode nublar isso, viu, Charles? A metodologia de alongamento que você usa. Porque, por exemplo... Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Deu uma cortada, mas agora voltou. Se você utilizar, por exemplo, o FNP, a metodologia FNP, talvez isso tenha efeito no lactato, porque você tem contração. Né? Aí tem contração. Então, isso pode nublar o resultado em função do tipo de alongamento. Aí não é duração, não é intensidade só. Aí, na verdade, é a estratégia. Né? Então, o FNP, método, né? Que é o método, como você tem que contrair a musculatura, talvez isso, e claro que aí depende, né, da duração dessa contração que você vai fazer, isso talvez possa afetar diretamente aí o lactato, enfim. Mas não é a recuperação, né? É uma coisa que está, na verdade, nublando o resultado se eventualmente você vai medir lactato com esse tipo de metodologia ou esse tipo de método, né? Show de bola.
Pessoal, então espero que vocês tenham gostado da nossa... Eu não falo live, porque para mim isso não é live, isso é uma aula, né? O que nós estamos fazendo é uma aula, né? Só que uma aula online e ao vivo. Então, isso e muito mais a gente vai estar discutindo no nosso curso sábado, né? Vocês podem entrar em contato com a Cristina, que é a nossa assessora, ou vocês podem mandar um direct para a gente também lá no nosso Instagram. No Instagram do Paulo ou no meu Instagram, que a gente vai estar dando as coordenadas, né, do nosso curso de sábado, que vai ser bem legal, né? Vocês vão poder passar um dia aí, podendo usufruir da experiência que o Paulo tem e que eu tenho, tá? Paulão, quer falar um tchau pro pessoal aí? Vai pagar a viagem para a Califórnia, né? Não esquecendo dessa parte. Para mim. Fala, Paulão. Despede do povo aí. Pessoal, queria agradecer. Eu vi uma pergunta, antes de você desativar, eu vi uma pergunta que alguém perguntou sobre 15 a 20 segundos de alongamento antes de nadar. Era alguma coisa assim. Como você desligou aqui, eu não consigo mais ver. Então, assim, só respondendo isso rapidinho, porque foi a única que eu vi aí. O alongamento, 15 a 20 segundos, se ele não for intenso, né, se ele não tiver uma intensidade mais agressiva, ela não vai influenciar a sua atividade esportiva. Né? Tem estudos que eles analisam, por exemplo, o alongamento e depois a performance do cara no sprint e na maratona, enfim. Na maratona, os caras não viram nada. Sprint, algumas vezes, em alguns trabalhos, eles veem algum efeitinho, em alguns trabalhos eles não veem. Então, a gente também não tem ideia. Né? Mas, se o alongamento não for intenso, eu não vejo problema. Mas aí, o que a pessoa pode fazer, o treinador pode fazer? Faz o alongamento, né? Estou falando de coach agora, né? Faz o alongamento, põe o cara para nadar. Mede a velocidade, né? E aí, numa outra sessão, faz sem o alongamento. Aí você vai ver se aquele alongamento afetou ou não o teu atleta, né? Eu estou falando como coach agora, não estou falando de pesquisa, né? Então, você pode, né, usar os atletas como ratinho, né? No bom sentido, pelo amor de Deus. Mas para você poder verificar se aquele atleta ele é responsivo ou não a esse efeito do alongamento, né? Porque também tem atleta que você vai alongar, o cara nada, você nem percebe. E também tem a questão se o atleta nada prova rápida ou prova longa, né? Eu acredito que para provas longas esse alongamento não vai afetar. Mas para prova curta, prova de potência, né? Aí tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, pessoal, queria agradecer, né, a participação de vocês aí. Eu sei que no Brasil são mais de 10h30 aí da noite. Né? 15 para as 11. 15 para as 11 da noite, né? Então, eu queria agradecer. Eu vi um pessoal aqui antes do Charles também desligar. Eu vi o pessoal falando aí da Uninove. Então, um abraço para todo mundo que foi meu aluno da Uninove. Tamo junto, né? Alguém falou aí, eu fiz aula com você em 2000. Fala, 2000 tá bom, não fala menos que tá bom 2000, né? Tá certo? Tá todo mundo novo, né? A gente tá passando botox o tempo inteiro. Então, não fala ano, pessoal, tá bom? Não fala ano. Só fala, estudei com você no Uninove. Eu vou entender. Então, assim, muito obrigado pela atenção de todo mundo, né? Agradeço muito aí todos os meus alunos que estão aí assistindo, estão seguindo a gente. Convido mais uma vez para o curso, né? Eu acho que é uma oportunidade. Esse ano eu não pude ir para o Brasil em função, né, do coronha. Então, eu não pude ir para o Brasil, eu ia para o Brasil agora em junho. Eu não vou poder ir, né? Meu voo foi cancelado. Então, é uma oportunidade de a gente estar junto, é uma oportunidade da gente trocar um pouquinho de conhecimento nesse curso online. Então, convido todo mundo que ainda não está inscrito a se inscrever e a gente se vê no sábado lá, se Deus permitir. Charles, obrigado pela oportunidade. Avisa a Cristina para ela já começar a comprar os tickets de todo mundo para o pessoal vir para cá fazer o curso aqui comigo aqui. Mas o seu ticket, galera, você que tem que pagar, viu? Galera, ano que vem esse curso vai ser lá na Califórnia e todo mundo convidado para o churrasco na casa do Paulo. A hora que acabar o curso, o churrasco é na casa dele, tá? Aqui é churrasco de carne de hambúrguer, né? Não, quero picanha, né, filé mignon, nem que esse papo não. Né?
Beleza, Paulão, é sempre uma aula, dividir aula com você, né? E aí, sabadão, tamo junto. Sabadão, tamo junto, então. Cris, abraço. Moisés estava aqui. Moisés, tá? Obrigado pelo respeito e consideração. Gente, obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Paulão. Abraço. Valeu.